News. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News. Seguimos com as nossas entrevistas. Recebemos Carlos Honorato, professor da FIA Business School, aqui no nosso estúdio. Bem-vindo, Honorato. É sempre muito bom tê-lo com a gente. Prazer estar com vocês de novo. Obrigada. Ô Carlos, a gente até estava falando um pouco mais cedo, né, sobre toda a questão do nosso cenário político atualmente, no qual a gente está vendo ali o Congresso muito insatisfeito com o Executivo e dando o seu recado, e um destes recados, ele vem através, né, da famosa e colocada aqui o nome de pauta-bomba, que deve impactar ali o fiscal, né? O Congresso empurrando muito aquela questão até, talvez essa questão da responsabilidade fiscal, de fato, para o colo do Executivo. Primeiro, eu queria entender a tua leitura, né? Se você vê o impacto disso, o mercado olhando para isso ou não, né? Esse descolamento, de repente, dessa pauta-bomba, ampliando cada vez mais gastos, o que isso pode acabar causando, caso venha a ser aprovada mesmo para a economia como um todo? Eu acho que mais uma vez eu coloco uma pauta-bomba como um mecanismo de retaliação ao Executivo, né? Como se a responsabilidade fosse só do Executivo. É que o Executivo ele demonstra muita dificuldade em lidar com os gastos como ele deveria lidar, né? Então não faz a lição de que deveria fazer. E a gente percebe que isso é uma antecipação da corrida eleitoral do ano que vem, né? Então você está antecipando movimentos. O Congresso, ele é um Congresso que é oposicionista, né? Seja o Senado, seja a Câmara, né? E ele às vezes fica meio titubeando em se ele vai tomar uma atitude mais forte contra o Executivo ou não. A gente está tendo uma sequência de crises, né? Então você pega a questão da indicação do Messias para o STF, prisão do Bolsonaro, Banco Master, que também é uma situação que envolve muitos componentes políticos. Sim. Então eu começo a perceber que é uma antecipação do ano que vem, né? E criando uma dificuldade de governabilidade para o Executivo, para o governo do presidente Lula, né? Então a desculpa para gastar mais é criar dificuldade para o governo. Pois é, a questão, Carlos, e até é interessante, né? Cria dificuldade para o governo assume, né, que tem essa dificuldade, e até a ministra Simone Tebet falou, olha, o Congresso precisa ajudar mais, e ainda deu uma cutucada no mercado, falando, olha, precisa parar de fazer lobby, vocês têm que ajudar a gente, né? Essa transferência de responsabilidade não ajuda em nada na discussão. Não, eu acho que é tudo muito, assim, muito sutil, né? Quer dizer, os Correios estão com uma dívida gigantesca, você tem problemas administrativos, você tem um problema do endividamento público que não para de subir, e aí o pessoal fica só com pequenos cutucões, né? Fazendo ali uma conversa, e a atitude que é bom, definição do que precisa ser tomado, não acontece, né? Então, acho que o que está faltando um pouco, tanto para o Executivo como para o Legislativo, tal, é ter uma postura mais firme de vamos cortar gastos, vamos ter uma posição. Isso provavelmente não vai acontecer por conta das eleições do ano que vem. É curioso que o mercado ele já tem um encontro com 2027, né? O problema do encontro com 2027 é que a gente tem que passar 2026 inteiro. Então, o que a gente percebe é que tem que ser lida essas forças políticas, tem que entender o que está acontecendo, mas eu acho que a gente começa um movimento de meio que um lock-in no governo para tentar evitar que ele consiga se movimentar com mais gastos públicos e fazer a pauta eleitoral que ele gostaria. Ô Honorato, aí eu queria puxar a questão da arrecadação. A gente viu ontem os dados ali de despesas e receitas. Do mês, a receita ela foi boa, a arrecadação foi boa, mas quando a gente olha pelo ano, não, né? Dá para ver ali uma desaceleração, inclusive. Aí a pergunta é o seguinte, tem aí uma pauta bomba para colocar, um fiscal totalmente desancorado. O Brasil, ele aguentaria mais uma expansão de despesa num ano no qual a gente tem ainda eleição, incerteza sobre quais são as políticas expansionistas que devem vir, e uma arrecadação que já mostra uma desaceleração. Qual que é o risco, de repente, de uma dominância fiscal com essa combinação toda? A gente está magiando essa situação, né? Porque o que acontece? A gente está no auge do nosso PIB em crescimento, né? Quer dizer, o nosso PIB potencial é de 3%, nós estamos nos 2 e pouco ali, não dá para crescer mais que isso, sem investimento. A taxa de juros está extremamente proibitiva, quer dizer, 15% impede qualquer um de investir, é isso que daria o nosso fôlego para ir para adiante.
E aí a gente tem essas questões de pautas bombas que podem efetivamente empurrar o Brasil para essa dominância fiscal. Eu não creio que a gente vai ter problemas tão graves em 2026 ainda, né? Porque o gasto público, se ele acontecer de uma forma desordenada, ele gera consumo, ele gera até inflação. Mas você está num momento eleitoral que quem está lá não está muito interessado em controlar isso. O grande drama é que quanto mais a gente demora para fazer esse ajuste, maior vai ser a necessidade de ajuste. Então, a gente corre o risco de fazer um 2014 de novo aqui, né? Que foi aquele ano em que houve crescimento, mas você já percebia que a gente não estava mais queimando gasolina, era só aquele vapor ali que estava queimando, e aí quando acabou o gás, efetivamente nós fomos para a crise. Ô, Carlos, só para complementar, então, isso é política ou é economia? Essa pauta bomba, ela é um movimento de pressão eleitoral ou ela pode ser um sinal também ali de que o arcabouço perdeu a função total? Eu acho que é um oportunismo, né? Quer dizer, você aproveita que o governo está enfraquecido e empurra também os seus gastos, né? Então, eles estão se aproveitando, sim, né? Congresso e tudo mais. Agora, o arcabouço já é alguma coisa que nasceu morta, né? Quer dizer, a gente tinha que assumir efetivamente. Não dá para o governo ficar caçando novas arrecadações aí na base de bet, entendeu? A gente está trabalhando com uma situação. Eu tive lendo uma notícia que a média das apostas dos brasileiros é R$900. Quer dizer, de onde que vem a grana para o cara apostar nisso? Então, quando você tinha que ter um movimento muito mais forte de travar esse tipo de coisa, não, você vai arrecadar em cima disso. E a gente vê que o Ministério da Fazenda ele é muito leve, né? Ele fica sempre nessa... Parece a gente em casa, né? Se você não quer fazer o ajuste que vai fazer, vai abrindo as gavetas para achar as moedas. Como ninguém mais usa moeda hoje, não tem dinheiro, não acha nada. Carlos, é até interessante, você falou, né, das bets, e aí teve esse relatório recente, além desses R$900 por pessoa, gera muito pouco emprego, né? Tá pagando pouco imposto, entre aspas, né? Porque paga pouco imposto, gera 19 empregos. Sim. Cada bet, eles ganham milhões, bilhões, né? Isso aí também acaba retornando um pouco para a sociedade. Mas a pauta que a gente também toca aqui, você falou sobre a questão inflacionária, né? Que a expansão fiscal gera essa inflação, uma inflação difícil até de ser controlada pelo Banco Central. E o Gabriel Galípolo falou, né? Está incomodando, ele está insatisfeito, ele e os diretores estão insatisfeitos com a inflação, mesmo que ela esteja desacelerando, né? E que as críticas do governo não abalam, né? Não deixam ele chateado. Está mostrando essa tecnicidade que vai continuar nesse parâmetro dependente de dados aí até o fim, sem se submeter, de repente, a algum tipo de invocação do governo para que derrube o juros, por mais que a gente tenha a discussão aqui de que seja necessário dar uma baixadinha, pelo menos? O que eu vejo, assim, ele está vestindo... Ele tem, todo o presidente do Banco Central tem uma característica política, né? Se você pegar o presidente do FED, ele age dessa mesma forma, né? O que acontece com o Galípolo, ele está, provavelmente, nesse primeiro ano dele, ele quer fechar bem para não ter que mandar uma cartinha lá para o Senado justificando que está acima da meta. E como está muito perto de alcançar o teto da meta, porque meta para o brasileiro é o teto, né? Não estamos muito preocupados com o centro. No gasto é o piso. Exatamente. É ficar ali na margem de erro. Então, ele está conseguindo isso, muito provavelmente vai conseguir mais pela desaceleração da economia, que já começa a dar sinais. E eu acho que ele tem um olhar político e ele falar, ano que vem eu vou sofrer muita pressão e eu vou ter que colocar a taxa de juros um pouco mais para baixo para poder atender ao governo que me colocou aqui dentro, né? Então, e a gente começa a perceber, vai pelo outro lado da economia real, apesar do Banco Central ser tecnicista, a economia real começa a sofrer com a taxa de juros muito alta, né? Quer dizer, ela está fora da realidade porque o Brasil precisa. Então, você pega o preço dos carros, o preço dos imóveis, está tudo muito caro e as pessoas acabam se endividando, as empresas, as pessoas, num valor muito mais alto. Então, o grande desafio que a gente tem para 2026 é controlar a inflação sem controle do governo e ter uma taxa de juros que seja mais condizente com a nossa realidade. O Norato, inclusive, a gente fez aqui, estava trazendo um levantamento da CNI que mostra exatamente o custo do Brasil diante deste cenário, né, que você está trazendo aqui para a gente. E a CNI, ela traz um dado muito forte. O Brasil perde mais de 1,5 trilhão
por ano por conta do Custo Brasil, que são vários entraves, este é um deles que você coloca aqui pra gente. O que você enxerga, né? O que isso significa na prática ali pro PIB? Principalmente emprego, produtividade, são números ali, como que o mercado até de alguma forma enxerga toda essa dificuldade que o Brasil tem diante desses entraves para conseguir se destravar e ter ali uma economia, talvez que a gente possa fazer uma comparação até mais justa com outros emergentes que acabam tendo um ambiente muito mais favorável, sem insegurança jurídica, sem esses entraves pesando muito para essa cadeia produtiva. A gente se acostuma mal, né? Então a gente se acostuma que as estradas não funcionam, acostuma que a logística é ruim, acostumamos que tem uma dificuldade com energia, né? Apesar de não ter ainda, a hora que tiver, é grave, né? Então nós brasileiros, a gente trabalha muito nesse jeito de acomodação e quando a gente se compara, por isso que é importante ir para fora e olhar para fora, se você se comparar até com países ali da Ásia Central, que a gente não fala muito, né? Cazaquistão, Uzbequistão, onde é que estão, né? O pessoal brinca, onde estão esses caras todos? Pô, o nível de investimento que você tem ali dentro, de colocação de recursos do lado da oferta, que é infraestrutura, indústria, energia, você vem para o Brasil, a gente não tem isso, né? Então, a gente se acostuma com um nível muito ruim. Há muitos defensores de uma política industrial. O problema de política industrial no Brasil é que sempre virou protecionismo, né? Então, a gente tem que pensar o país como o Estado, ele também é um indutor do investimento, né? Então, não adianta só contar com a iniciativa privada para fazer o investimento, mas a taxa de juros é um elemento fundamental que atrai investidores, né? E a gente está num mundo com China, com emergentes, com disponibilidade de recursos, só que o nosso ambiente de negócio precisa ser melhor. Eu estive fazendo uma análise, aí você pega, por exemplo, na área da saúde, que não tem muito a ver diretamente com investimento, mas 1 bilhão e 200 milhões de reais são gastos por ano com judicialização. Isso é uma comprovação de que você não tem garantia jurídica de que as coisas vão funcionar. Então, a gente precisaria destravar isso via congressos criando regras mais claras e via executivo indo para o superávit primário, porque não está tão longe disso, mas você não vê vontade desses dois lados. Se isso destravasse, nós sairíamos, assim, sabe, tirar um peso de uma boia e a gente ia conseguir caminhar muito melhor. Professor, e se o país, né, joga fora aí 20% do PIB, né, como tem trazido aí a Confederação Nacional da Indústria, né, por que o Brasil não enfrenta, né, esse problema, não coloca um pouco mais de enfoque nessa pauta para tentar solucionar? É dinheiro, é prioridade, é interesse político? Por que a gente fica discutindo isso anos e anos e não caminha, né? Parece que a gente nunca sai do lugar. Eu acho que no limite é a falta de um desejo de onde que a gente quer chegar. O que a gente quer ser como o Brasil. E aí dá a impressão de que é uma coisa de Estado, né? Mas é uma questão, o que a gente quer ser quando crescer? Nós nos acostumamos de que a proximidade do privado com o público é que garante que eu cresça, né? Então, o que precisa também é do setor privado, e aí acho que essas confederações, essas entidades, e nós aqui, né, que estamos trabalhando com comunicação, é justamente levar essa pauta e forçar a barra que, nós precisamos defender isso aqui. Precisamos brigar por mudança de regra, precisamos ser mais efetivos. A gente teve momentos aí recentes em que nós peitamos o que o Congresso fez e vamos peitar, tem que peitar o que às vezes a Justiça coloca, mas não com interesse individual, mas com interesse do quê? O que o Brasil precisa para que a coisa vá para frente? Então, a gente precisa de menos burocracia e precisa de acesso a investimento, que é o que a gente não tem, poupança, né? Conseguir dinheiro para investir na infraestrutura, que é o que falta para a gente, e a gente se acostuma mal com essa infraestrutura ruim. Ô Carlos, o presidente Lula falou sobre isso, né? Inclusive, estava em Moçambique e falou sobre essa industrialização. Ele citou 2 pontos interessantes, né? O primeiro é que, em relação aos minerais críticos, tem que ter a indústria aqui no país, né? Não dá para a gente virar exportador de commodity como petróleo, como minério de ferro, como produtos agrícolas, né? Então, tem que ter a indústria de transformação aqui até para a gente capturar, né, esse crescimento e esse ímpeto de desenvolvimento. E aí ele citou uma questão que pode ter passado despercebido, mas a gente capturou aqui falando que o BNDES tem que ser esse indutor também, né? De reindustrialização ou de privilegiar até mesmo algumas empresas. E aí já acende o alerta, né? Será que nos minerais críticos, nesse potencial todo que a gente tem, vai ter um campeão nacional aí que vai abocanhar uma fatia desse crédito, desses valores aí gigantes, né, que estão sendo colocados? A vigilância nossa tem que ser muito grande, né, porque a gente já passou por momentos ruins em relação ao BNDES. É curioso que eu estive em Moçambique em 2008, quando o Lula estava lá, e o discurso é muito parecido.
Eu acho que o Brasil não mudou muito e Moçambique também não mudou muito nesse quesito. O ponto é, se tem dinheiro do BNDES, por que a gente não coloca indústrias estratégicas que tem problema para nós? Nós estamos com um problema de chip para a indústria automobilística. Sim. Por que a gente não pega nossos centros de pesquisa aí e vamos criar ali startups nessa área? Por que o BNDES, em vez de financiar só projetos acima de 7 milhões para empresas que já têm garantia, por que você não cria aí um fundo investidor para startups de tecnologia, para novos negócios, para empresas dos mais diversos setores terem acesso direto ao BNDES? Porque não adianta você querer um cara que está começando um negócio, dar uma fazenda, um apartamento de garantia, se ele não começou o negócio. Então, esse discurso de que queremos ajudar o pequeno e não ajudamos, é aquela coisa meio bipolar que a gente tem no governo, que ele acaba... tem um discurso que precisamos acessar os pequenos, né? É contraditório ao que aconteceu na COP. Eu sou a favor dos povos indígenas, mas liberam a exploração do petróleo ali. Então, essa contradição acaba não sendo muito positiva, né? Ô, Carlos, aí você tocou num ponto muito interessante, né? A gente vê, inclusive, muitas vezes o Brasil ele perde bilhões, principalmente por conta de uma inovação travada. E a gente puxa aqui a questão, nós temos, né, uma reserva importantíssima dos minerais críticos, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre vê o Brasil, muitas vezes, perdendo oportunidades, até mesmo por conta de não ter, de repente, ali um incentivo maior sobre essa inovação, e ela sempre fechada, a conta também por conta de insegurança regulatória. Quando a gente vê os marcos regulatórios, isso fica muito claro, né, na fazer esse diagnóstico como um todo. Entender um pouquinho da tua leitura nesse sentido, né? Como que talvez essa lentidão regulatória, ela traz um custo mais caro aqui à nossa economia, né? O quanto isso pode, de certa forma, ser um entrave que precisa ser desfeito para a gente ver o Brasil investir mais em inovação. A gente não ser só ali, né, um exportador de commodities apenas. Não, eu vou dar um exemplo. Há um tempo atrás a gente estudou a questão das concessões, a questão de você passar para o privado ou não, e sempre tem esse risco, né, de taxa de retorno, se o projeto vai dar certo ou não. Os Estados Unidos resolveu isso com um seguro. Você cria um seguro, então você vai fazer uma obra de metrô, uma nova linha do metrô, aquela empresa que ganha é obrigada a contratar um seguro, isso vai estar no preço, vai estar no custo da obra, e caso ela não entregue no prazo, caso ela quebre antes ou desiste, esse seguro vai ajudar a fazer a transição para o outro. O que acontece no Brasil? Você tem uma série de obras, por exemplo, que são ganhas por construtoras menores, elas não dão conta de fazer, porque às vezes a medida é por preço, e aí você demora 5, 6 anos com a obra parada, porque não consegue fazer a transição de uma empresa quebrada para uma nova. Então, existem instrumentos contratuais de seguro financeiro, de incentivos, que conseguem dar melhores garantias. Então, não é só a regra do jogo que é confusa, e a justiça ajuda a confundir, né? Porque você tem uma determinação, de repente eles vão lá e acordaram diferente e fazem diferente. Mas você tem mecanismos jurídicos e financeiros que podem garantir melhor isso, né? Você vai dar dinheiro do BNDES para uma startup de inovação tecnológica, embute um seguro, embute um risco. Porque a gente sabe, na inovação, de cada 10, uma que vinga, mas a que vingar cobre todos os riscos das outras. Então, essa visão, eu diria, mais capitalista efetiva de resultados, a gente não coloca. Para pensar, lá na crise de 2008, o Obama virou sócio da GM, lembra? Que ele comprou, o governo era acionista majoritário da GM, e depois vendeu. No Brasil, se acontece uma coisa dessa, a GM vira a GM do Brasil mesmo, vira uma empresa privatizada. Então, eu acho que o grande desafio é você levar incentivos corretos, calibrar os incentivos para que as ações sejam tomadas pelo privado, que a gente já percebeu também que o privado, nesse tipo de coisa, é mais ágil do que o público. Boa. Ia virar GM Brás, né? Pois é, alguma coisa assim. Alguma coisa nesse... não dá ideia que bota já um monte de gente para fazer carro que não existe. Inclusive, eu li notícia de que o governo vai querer retomar o nome Eletrobras. Agora que a Eletrobras virou Axia Energia, né? Então, vamos pegar esse nome de novo, vamos tentar registrar uma nova novamente. E aí depois a gente vê o que faz. Mas o nome é bom, né? Então, a empresa tem que ser boa. O Brasil é um negócio fantástico, né? A gente pegou toda a nossa área de energia, de geração, muito dela já foi privatizada para chineses, quer dizer, é uma área estratégica. Só que você começa a criar as estatais de novo, né? É óbvio, tem certos segmentos que você precisa ter a iniciativa pública, mas a gente no Brasil confunde tudo isso, né? O que é bom é que cada vez mais essas coisas ficam explícitas, né? Quer dizer, você tem problemas em empresas, seja públicas ou privadas, e isso aparece.
né? Acho que o caso mais recente é realmente os Correios, que precisa ter uma saída de mercado. Verdade. E não adianta você esperar que colocando 5, 6, 30 bilhões vai funcionar, porque se o negócio está ruim e funciona mal, é uma máquina de queimar dinheiro, seja público ou privado, né? Só para aproveitar esse gancho, né, uma máquina de queimar dinheiro, empresas que quebram. A gente viu aí recentemente o caso do Banco Master, foi até alvo de alguns questionamentos em relação ao presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, né, sobre regulação, sobre supervisão e até colocando em questionamentos, né, a atuação do Banco Central, se foi lenta, se acabou sendo na hora certa, mas também a própria capacidade de entregar, né, algum tipo de regulação e supervisão um pouco mais em cima para não deixar as coisas acontecerem do jeito que aconteceram. Como que você vê isso, Carlos? O Banco Central poderia ter sido questionado ou atuou num tempo correto, poderia entregar outra percepção. Claro que teve uma operação conjunta ali com o Ministério Público, com a Polícia Federal, mas o Banco Central tem um certo... Não é culpa, né? Mas uma responsabilidade que pode ser colocada sobre ele? É uma coisa curiosa, né? Você vai para um país como a Alemanha, esses países mais, eu diria, diretos ao ponto, lei é lei, né? No Brasil, as leis pegam, né? Ou não pegam. E tem uma coisa curiosa do Brasil, é que assim, o legislador ou o controlador, ele, vamos dizer assim, quem regula, né? O regulador, ele fica esperando o momento ideal de aplicar. Ele descobre que tem um mal feito, que tem um erro, mas vamos encontrar o momento político ideal para que isso aconteça, né? Então, eu acho que, numa certa medida, para nós aqui que estamos lidando com o mercado, já faz tempo que a gente vê que o Banco Master era uma... Já dava sinais. Já dava sinais claros de que não era exatamente o melhor do negócio do mundo. Né? Então, até porque não era presente aquele CDI, era risco, né? Estava ali embutido. Exato. Quer dizer, tem uma renda fixa que é risco, o Brasil é fantástico. A gente se inova nesse negócio, né? E aí, o que acontece? Você pega o Banco Central, ele demorou para atuar da forma como deveria. Mas a gente tem que olhar o outro lado, que você tem um malfeitor do lado privado. Quer dizer, você também tem alguém mal intencionado ali, e a gente também tem que tirar um pouco essa ideia de que só existe erro em quem regula, só existe erro no governo. Você tem erro no privado também, por isso que você tem que ter a regulação, né? Então, o que é ruim desse tipo de acontecimento é que você passa uma imagem, às vezes, para o mercado de que demorou, né? Será que a gente tem outros riscos? Porque o grande risco de banco é o risco sistêmico, né? E vamos aos números. Se você tem que gastar 30%, 40% do fundo garantidor de crédito com um banquinho que faz esse tipo de operação, qual é o risco que a gente tem em outras entidades? É que, como o nosso sistema é mais forte, é mais rígido, ele se segura dentro disso e o próprio espírito de corpo do sistema financeiro se segura. Agora, que a gente precisa, para algumas coisas, ser efetivo, né? A agência reguladora de energia, se tem uma operadora de energia que não funciona, ela tem que colocar multa, tem que cortar, né? Eu não me lembro a estatística agora, mas a porcentagem de multas que as empresas concessionárias pagam é menos de 10% do que foi multado. Então, você multa 1 milhão e tanto... Enel aqui em São Paulo. Exatamente. Você multa 1 milhão e tanto, ficou 15 dias sem luz na sua casa e ela entra na justiça, não paga... Já está até no budget, ele está até no resultado da empresa, multas a pagar. Né? Então, não dá. Então, o regulador ele tem que passar isso de uma forma mais firme. E, se você tem sinais do mercado, já para. Entendeu? Já emite sinal. Mas ali eu acho que é muito uma questão de encontrar o tempo certo. Que é o que acontece com o judiciário. Ele já está condenado, mas vamos ver o tempo certo. Não sei quem já está punido, mas vamos ver o tempo certo. É Brasil, né? É o jeitão que a gente funciona, que é muito curioso. Com certeza. Mais alguma questão, Felipe Nascimento? Fique à vontade. Quero, só para a gente finalizar, Honorato, tem um minutinho aí, expectativa só rapidinho do IPCA para a gente finalizar assim, que é a nossa conversa essa semana. Aparentemente ele está quedinha, né? Acho Sim. que tem uma percepção aí de que a gente vai ter essa continuidade de desaceleração. Nós vamos ficar ali no tetinho da meta, se bobear ali no fim do ano. Tá. O Galípolo vai ficar feliz para não ter que fazer cartinha ali. Só que isso não mostra uma situação muito positiva, porque a queda da inflação, né, tá vindo não pelo lado do corte de gastos ou de ajuste, né, aumento da oferta, mas está vindo porque a economia está começando a frear, né? Por conta do próprio juros altos, do estímulo até mesmo, né? E aí você começa a ter o que vai acontecer para o ano que vem, né? Quer dizer, aí quem está no governo provavelmente vai querer gastar mais para poder reativar esse consumo. Aí nós vamos ter aí talvez algumas surpresas boas para reformar a casa, linha branca, tudo que for possível
ter acesso a crédito. Aí 2027 a gente paga. Quem quiser vender casa. Pois é. Vamos ver, ano que vem Vamos vai ver ser como divertido. será. Honorato, obrigada. Quero agradecer, sempre muito bom tê-la aqui com a gente. Até hoje à noite, inclusive, no painel. Honorato estará comigo Obrigado, de volta. é um prazer sempre estar com vocês aqui. Muito obrigado, gente. Obrigada, grande Carlos Honorato, que é professor da FIA Business School, aqui com a gente, trazendo insights importantes. E já faz aqui o convite, né? Você que está acompanhando a nossa programação hoje, 9 horas da noite, tem painel BMC. Vamos debater vários pontos importantes também do nosso cenário econômico, o quanto, né, o cenário político faz aí, se põe, na verdade, aqui fugiu a palavra, em relação às questões econômicas do nosso país. Eu vou para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui ligadinho na nossa programação, continue com a gente.